Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está em rede local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Polícia procura mulher suspeita de raptar bebê de 7 meses em Santa Maria. Michael Leão. Vitória, ela é uma amiga da família, daquelas de frequentar a casa. A menina está desaparecida desde sexta-feira, quando essa mulher, inclusive que a gente vê nas imagens, pediu para que a criança fosse com ela até uma lojinha ali próximo da casa para olhar um aparelho celular. Só que desde sexta-feira, por volta de 11 horas da manhã, as duas estão desaparecidas e a polícia atrás dessa mulher para saber também da criança. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Personal trainer morre após ser esfaqueado por vizinho em Taguatinga. Autor teria se irritado com som alto. Kátia Gomes. Lucas Rodrigues Silva, de 29 anos, foi velado e enterrado sob forte comoção de amigos e familiares. A polícia agora está investigando a real motivação desse crime, mas segundo o próprio autor, ele estava irritado porque o Lucas costumava ouvir som alto durante toda a madrugada. Polícia prende um dos suspeitos de matar o empresário Silvio Ronaldo em Sobradinho. Vanessa Vitória. Este homem seria aí o mentor intelectual desse crime. Outros 3 continuam foragidos e este crime aconteceu, no dia 30 de agosto, em Sobradinho 2, ali no Grande Colorado. Silvio, dono de um restaurante na Asa Norte, ele foi executado. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes dessa investigação que segue em andamento e o que a polícia já tem até agora aqui direto da 35ª Delegacia de Polícia. Obrigada, VV. As vendas de carros usados com mais de 13 anos de fabricação cresceram 25% em relação ao período pré-pandemia. As vendas de carro usado com mais de 13 anos de fabricação cresceram 25% de janeiro a agosto em relação ao período pré-pandemia. Foram comercializados mais de 2.800.000 unidades, quantidade bem acima dos novos e seminovos. Uma questão é o valor, se for um carro popular, e a outra questão é mais as utilidades do carro. Um carro mais completo, é um pouco mais velho, mas tem mais coisa, automático, banco de couro. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro. Vamos começar a semana bem informados? O nosso jornal já está no ar. Lá em Planaltina, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência bem inusitada. A corporação foi chamada após receber a informação de que havia uma pessoa no alto de uma torre de telefonia. No local, os militares confirmaram. Tinha mesmo alguém lá em cima. Eles tentaram chamar essa pessoa, conversar e nada. Quando se aproximaram, viram que se tratava de um homem que estava dormindo na torre. Imagina só, Michael Leão, parece que esse homem não queria mesmo ser incomodado, né? Que perigo! Atrapalharam o cochilo do moço, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente brinca, mas a situação é bem séria. Como você bem disse, os moradores lá de Planaltina estranharam a presença desse homem no alto da torre, porque, claro, pensaram que poderia se tratar, por exemplo, de um suicídio. E aí acionaram o Corpo de Bombeiros, que quando chegaram no local, começaram a chamar por esse homem, só que sem nenhuma resposta. Aí eles, opa, tem algo estranho aí. E aí foi necessário montar toda uma operação para que os militares subissem até o alto dessa torre e lá encontraram um rapaz roncando, dormindo, tirando uma sonequinha, muito tranquilo e sem nenhum sinal de embriaguez ou uso de drogas. O que tudo indica, Vitória, era que ele realmente só estava querendo procurar um lugar mais tranquilo para tirar aquele soninho da tarde, sem ser incomodado, mas as pessoas ficaram preocupadas com ele e resolveu, claro, chamar o Corpo de Bombeiros. E aí, para subir, alguém sabe como ele subiu, mas para descer foi necessário todo um aparato do Corpo de Bombeiros, utilizando aqueles cabos para garantir que essa descida fosse com segurança. Já que a gente está falando de uma torre alta, daquelas de telefone que a gente vê de longe, ou seja, a altura é realmente um risco, uma queda de lá poderia provocar uma tragédia. E claro que quem trabalha nesses equipamentos, nessas torres, utilizam todos os EPIs para que essa subida e descida aconteça de forma bem segura
configura totalmente ao contrário do que aconteceu com esse homem aí de 28 anos. E aí depois que os bombeiros chegaram lá, acordaram ele, fizeram todo esse trabalho para que ele fosse levado para a terra de novo em segurança, para que pudesse procurar um novo lugar para ele dormir tranquilo, sem oferecer risco para ele mesmo, ele foi levado pela Polícia Militar para a delegacia, onde foi autuado, viu? Dormir não é crime, mas invadir um local para dormir, aí sim é outra história. A gente está falando de uma torre de telefone, para você que nunca passou perto, só vê de longe, é um local cercado, que inclusive muitas vezes, Vitória, tem aquelas cercas farpadas, as serpentinas cortantes em cima do muro, justamente para evitar que as pessoas entrem nesse local. Ainda não se sabe ao certo como ele entrou, mas ele vai responder justamente pela invasão do local. Assinou um termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado, só que a delegacia ficou sabendo que ele não só dormiu, viu? Ele acabou dando um prejuízo para a empresa de telefonia, danificou alguns equipamentos. A perícia foi acionada para fazer todo o trabalho e identificar o que realmente aconteceu lá, se antes ele estaria em surto, já que, segundo o Corpo de Bombeiros, depois do momento que ele foi despertado do sono dele, ele não apresentava nenhum sinal, nem de embriaguez, de uso de drogas, de transtorno, estava bem tranquilo, disse apenas que foi para lá para dormir. Só porque antes disso ele acabou provocando alguns prejuízos lá embaixo e agora ele deve responder por isso também. Foi autuado no termo circunstanciado de ocorrência por ter invadido a propriedade particular e depois dessa situação que a perícia descobriu que não foi só o soninho dele, que ele entrou lá para resolver, ele acabou quebrando algumas coisas lá antes, ele deve responder também por esse dano ao patrimônio, viu, Vitória? Que coisa, hein, Michael? Nesse tempo, né, que a gente sabe, tá quente, tá seco, procura uma árvore, né, uma sombrinha ali embaixo da árvore, tranquilo, para dormir, tirar aquele cochilo. Mas imagina só o trabalho para subir naquela torre, a gente viu nas imagens, né, a altura dessa torre, imagina só subir nesse calorão, não sei quantos metros aí, para dormir lá em cima, mas não dormiu tranquilo, né? O Corpo de Bombeiros foi chamado e teve que resgatar este homem. Obrigada, Michael, pelas informações. E a polícia prendeu um dos suspeitos pelo assassinato de um empresário que foi morto a tiros dentro de casa lá no Grande Colorado, região de Sobradinho. Silvio Ronaldo, de 57 anos, era dono de um restaurante na 114 Norte e foi alvejado por pelo menos 3 tiros no mês passado. A Vanessa Vitória está com o delegado Laércio de Carvalho, que está à frente das investigações. VV, boa tarde. A principal hipótese continua mesmo sendo latrocínio? Olá, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, essa é a linha de investigação da Polícia Civil. Nas primeiras horas, né, na verdade, na primeira hora do crime, possibilidade de homicídio. Mas logo em seguida a polícia já começou a trabalhar com latrocínio mesmo. Esse crime chamou muita atenção e chocou, né? Por ser um empresário muito conhecido na Asa Norte, o Silvio, de 57 anos, e também por não ter conseguido nem se defender, por ter tentado fugir, né, Vicky? Você, inclusive, esteve acompanhando esse caso, esteve lá no momento que o crime aconteceu, então chocou muito e a polícia logo começou a trabalhar, já disponibilizou as imagens do carro, um Peugeot preto. Já na sequência, tínhamos imagens de um dos participantes e agora, ontem, né, no domingo, a prisão deste, que a polícia trabalha como o mentor aí desse crime. E quem vai dar os detalhes pra gente é o próprio Dr. Laércio, que está à frente aí dessa investigação. Delegado, boa tarde. Segue trabalhando com latrocínio. Como é que seria a participação deste homem que tem uma extensa ficha criminal, né? Esse que foi preso e ainda tem mais 3 para serem localizados. É verdade. Boa tarde a todos. Este indivíduo que foi preso é um veterano no mundo do crime. As passagens dele, quase que todas, são pela prática de roubo à mão armada. Ele saiu há apenas 45 dias da prisão, onde respondia por roubo. É conhecido por todos os demais envolvidos nesse grave delito e nós entendemos, a princípio, que ele deveria ser, é possível que tenha sido ele, o mentor intelectual desse crime. Aquela pessoa que arregimenta outros criminosos também, com envolvimento nesse tipo de delito, para que cometam esse crime. Doutor, ele nega, até que ponto ele assume a participação dele? Ele cita quem seria o executor, mais de um?
Ele, na verdade, como todo criminoso covarde, tenta tirar o dele da cena do crime. Todo o depoimento dele foi um depoimento demorado, ele tenta culpar os demais envolvidos. Faz, inclusive, acusações e alegações muito pesadas contra os demais delinquentes, mas tenta se eximir da própria responsabilidade. O fato é que os demais, os outros 3, também serão capturados e irão dar a sua versão. E eu tenho certeza que quando esses indivíduos forem presos, vão alegar o envolvimento deste primeiro sujeito preso, porque é muito cômodo para ele querer se eximir da responsabilidade, culpando apenas os outros 3, sendo que as investigações mostram o completo envolvimento desse indivíduo preso na cena desse crime. Doutor, esse planejamento, esse mentor aí, ele já previa a morte do Silvio? Foi uma inconsequência, não dá nem para dizer inconsequência quando se trata de um crime, né? Mas foi algo que aconteceu, ele fala em reação, como é que foi isso? Todo crime que tem como desfecho a morte de alguém é previsível. Se o indivíduo invade a casa de alguém com arma em punho para fazer um crime de roubo, que é um crime violento, óbvio que os mentores intelectuais, os orquestradores desse crime, podem sim prever o desfecho, essa tragédia no desfecho. Se esse indivíduo que foi preso esse final de semana tinha plena consciência de que esse desfecho ocorreria, eu não posso afirmar, mas posso afirmar que ele assumiu o risco de que esse roubo pudesse terminar na tragédia que terminou. O que ele assume em si? Ele conseguiu o automóvel? O que ele assume? Ele fala na questão dos veículos, que teria conseguido um veículo entregado na mão de Beltrano, sabe que essa turma é uma turma envolvida em crime violento, porque ele é amigo de todos os outros 3, são pessoas do convívio diário dele, então ele sabe com quem ele estava mexendo. Agora é óbvio que ele tenta contar uma historinha triste para se eximir da responsabilidade, mas a investigação não está baseada apenas na versão apresentada por esse preso. Está baseada em uma série de provas técnicas, perícias, testemunhas que demonstram o envolvimento dele e demonstram que ele é realmente o indivíduo mais experiente nesse tipo de crime dentro do grupo que o cometeu. Eles já estavam de olho na rotina do empresário e confirma aquele valor, aquele montante de R$5.000 ou teve mais? Há uma divergência enorme que gira em torno dos valores subtraídos, roubados do empresário. Há quem fale em R$140.000, há quem fale em 70 e poucos mil reais, há quem fale em R$5.000. O fato é que o conjunto probatório indica que havia elevadas somas de dinheiro dentro do apartamento do empresário. Então, ele mesmo não confirma valores, mas os outros 3 que estão foragidos podem estar por aí com esse dinheiro. Ele não confirma valores, porém afirma que durante esse período em que esteve foragido, estava hospedado em um hotel, em uma cidade aqui do entorno. Ele confirma também o uso de valores para diversas operações, diversas transações que ele fez durante esse período em que esteve foragido. Então é certo que houve sim a subtração de uma elevada importância. Doutor, já dá para dizer sobre a ficha criminal, é extensa, mas eles têm nas costas homicídio, latrocínio e um outro ponto com relação a esse dinheiro pode ter levado esses outros 3 para fora do Distrito Federal? É certo que todos eles têm envolvimento com roubos mediante o uso de arma de fogo. Este indivíduo que está preso tem envolvimento com homicídio e diversos outros roubos praticados à mão armada, tanto que saiu recente da prisão, como já relatei. Então, o que nós estamos é diante de um grupo criminoso experimentado nesse tipo de prática, que irão tentar fugir à sua responsabilidade e tentar se esconder em diversos pontos do país, isso é fato. Só que não quer dizer que a Polícia Civil não vá os localizar, até porque nós estamos contando com a ajuda da imprensa, da população, que irão ter uma fundamental importância na realização de denúncias e, independente do lugar onde eles se esconderem, nós vamos o alcançar. O homem que aparece estacionando o carro preto com uma mochila nas costas, ele ainda é procurado, não é o que foi localizado. Com certeza, aquele indivíduo é um dos executores, até porque, como falamos, esse crime foi praticado a várias mãos,
nós temos aí um mentor intelectual, nós temos um indivíduo que providencia armas, nós temos um indivíduo que providencia veículos, nós temos o criminoso que estuda a rotina do empresário. Isso não foi crime praticado por uma única mão. Então, aquele indivíduo que aparece na imagem abandonando o veículo Peugeot e empreendendo fuga também está na nossa mira e será um dos próximos a ser preso. Muito obrigada, viu, doutor Laércio? Então, o crime aconteceu no dia 30 de agosto, né? Nós estamos aí indo para a segunda quinzena agora de setembro. A polícia continua contando com a colaboração de quem vê essa imagem, né? De quem reconhece este homem e também os outros 2 suspeitos de participação aí na morte do Silvio. Então, um quebra-cabeça que está sendo montado. Uma peça já está atrás das grades e aí a polícia segue investigando o restante, Vicky. Ô, Vevê, eu só queria tirar uma dúvida com o delegado. A última vez que eu estive aí na delegacia, ele comentou da questão judicial para divulgar a foto dos suspeitos. Um deles está preso, mas temos outros 3 foragidos e até agora a gente não tem imagem sem ser a do homem que aparece ali abandonando o veículo, que é esse homem que aparece na tela, né? Essa é a vítima e o outro homem que aparece deixando o carro seria um dos autores. Então o delegado já sabe dizer como que está essa questão judicial para autorização da divulgação dessa imagem, justamente para ajudar na identificação, localização dos suspeitos, para a população ajudar. Tem até ali na nossa tela o número 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Então, será que o delegado tem ideia de como está a divulgação desses suspeitos que estão foragidos? Sim, Vitória. Olha só, doutor Laércio, a Vitória, que está com a gente no estúdio hoje, substituindo o Felipe Malta, ela esteve à frente aí dessas investigações logo lá no comecinho, junto com a polícia. E ela relata, por exemplo, tem esse preso do fim de semana que a gente não está divulgando nem idade, nem informações sobre ele, e também imagem dos outros 2, que a gente tem a questão do vídeo que aparece o homem na mochila, que estaciona o carro, mas a Vicky comenta que quando ela estava nessa apuração, a justiça não permitiu a divulgação da imagem dos outros 2, até para que a população possa saber quem são e possa ajudar também entrando em contato com o 197. A polícia pode já divulgar essas imagens ou por enquanto também não? A polícia hoje trabalha com diversos impedimentos do ponto de vista legal. A maioria das diligências policiais só pode ser realizada através de um permissivo da justiça. Então, nós estamos aí aguardando para qualquer momento uma autorização judicial para que tanto as imagens quanto dados pessoais desses marginais possam ser divulgados. Tão logo nós tenhamos esse permissivo, essa autorização da lei, nós vamos sim transmitir essas informações para a imprensa para que a sociedade possa colaborar com as investigações. Ok, muito obrigada, doutor Laércio. Então é isso, Vicky. Por enquanto, realmente ainda não há autorização nem para mostrar, né, os outros 2 e nem para dizer efetivamente quem foi o preso aí desse crime no fim de semana. Obrigada, Vevê, pelas informações. E a gente espera aqui, né, mais uma vez, a polícia já prendeu um dos suspeitos e agora seguem outros foragidos e a gente continua acompanhando esse caso. Bom, e no setor de abastecimento da Asa Norte, uma festa acabou em confusão. Um rapaz foi agredido, ficou muito machucado e está agora na UTI se recuperando. Segundo a mãe, ele foi espancado pelos seguranças da casa de show. O rosto de Augusto Lima Barbosa, de 20 anos, ficou desfigurado. Segundo a família, o jovem foi agredido por seguranças dessa casa de shows, que fica no setor de armazenagem e abastecimento norte. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira. Ele completamente, o rosto muito inchado, e aí já recebi as notícias que ele estava com inúmeras fraturas no rosto, tá? O foco foi só o rosto dele, tá? Com o nariz completamente fechado de sangue coagulado, respirando já até com certa dificuldade, confuso, né? Algumas vezes eu tentei contato com ele, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não sabia nem onde estava. Augusto teria deixado a casa de shows por volta das 4h30 da manhã, após uma discussão com seguranças. Ele teria ficado aqui do lado de fora por cerca de 1 hora. Segundo a família, depois que o local fechou, pelo menos 7 homens vieram atrás de Augusto e o espancaram com golpes no rosto em uma rua próxima daqui.
Imagens do circuito de segurança enviadas pela própria casa de shows mostram que Augusto foi colocado para fora por alguns seguranças. Em outra imagem, ele é empurrado e fala alguma coisa para os homens. Neste outro ângulo, é possível ver algumas pessoas correndo pela rua. Um carro também aparece na imagem, pouco depois das 5h30 da manhã. Um amigo disse à família que os seguranças se irritaram quando Augusto pegou o celular para filmar a discussão e, por isso, correram atrás dele. Depois que ele foi retirado do estabelecimento, ele ficou lá. E assim, nada justifica nenhum tipo de comportamento que ele tenha tido lá. Meu filho não estava armado, meu filho não é lutador de arte marcial, estava sozinho, não estava em grupo ameaçando ninguém. Então, nada justifica o que aconteceu. Augusto está internado na UTI desse hospital particular na Asa Sul. Ele teve traumatismo craniano e sangramento no cérebro, mas está com um quadro de saúde estável e evoluindo positivamente. A mãe diz que até agora a casa de shows não ofereceu assistência. Não existe apoio de nada com relação à saúde do meu filho, não me procuraram para perguntar se ele estava bem, nada. Toda a procura foi através de outra pessoa, eu só falei com o proprietário uma vez por telefone e ele se exime de culpa, diz que a equipe é terceirizada. Mas não existe um apoio à minha situação nem à situação do meu filho. O complexo Fora do Eixo foi procurado pela nossa reportagem e se pronunciou por meio de nota. A casa informa que as desavenças não aconteceram dentro e nem nos arredores do local, mas que se colocam à disposição da Polícia Civil e da família para elucidar os fatos. Por meio da assessoria, o local enviou ainda prints de ameaças que tem recebido nas redes sociais. A terceira delegacia de polícia investiga o caso e já intimou o gerente do complexo para prestar depoimento e indicar os seguranças que poderiam estar envolvidos na ocorrência. E a mãe da vítima informou à nossa produção que Augusto deve receber a alta da UTI ainda hoje. Ele está conversando, mas não consegue se lembrar do que aconteceu. O jovem ainda está assustado, mas se recupera bem. E atenção, caminhoneiros! Termina hoje o prazo para que os transportadores autônomos de carga preencham a documentação para receber o auxílio caminhoneiro. Com os dados desatualizados, quase 400 mil pessoas podem ficar sem o benefício. O Alan não perdeu tempo. Assim que soube do auxílio caminhoneiro, correu para ter direito ao benefício e já recebeu as primeiras parcelas. Ajudou bastante, né? Que a gente está no sufoco. E chegou na mesma hora certa de ajeitar e sair um pouco do aperto, né? Ajuda que, por pouco, o Luiz Alberto ia perder. Como eu estava viajando, estava para Minas Gerais, eu não tive tempo. Então, agora eu vou correr atrás, isso é um incentivo muito bom, né? Um direito que a gente tem. O Ministério do Trabalho prorrogou para até o dia 12 de setembro, próxima segunda-feira, o prazo para que os caminhoneiros façam a autodeclaração. Quem atender aos critérios vai receber as 2 primeiras parcelas referentes aos meses de julho e agosto, junto com a terceira, no dia 24 de setembro. Tem direito ao benefício profissionais com cadastro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres até 31 de maio de 2022. Profissionais ativos até 22 de julho que não tiveram operação neste ano, mas que tenham feito a autodeclaração. Não é necessário apresentar comprovantes de compra de óleo diesel. Para preencher o documento, basta acessar o portal Emprega Brasil ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E a venda de carros com mais de 13 anos de fabricação deu um salto expressivo este ano. Uma parte da explicação está no custo-benefício. Modelos mais velhinhos, com maior número de acessórios e motor mais potente, têm preços atraentes. Só que é preciso um check-up antes de fechar o negócio. Seu José gosta de carros antigos. Ele comprou esse Fusca ano 72 por várias razões. Economia, fácil manutenção, você mesmo mexe. Queimou uma lâmpada, você vai lá, solta 2 parafusos e troca essa lâmpada. Nem precisa ser um carro tão velho assim. Mas o fato é que há crescimento da procura por veículos bem rodados. As vendas de carro usado com mais de 13 anos de fabricação cresceram 25% de janeiro a agosto em relação ao período pré-pandemia.
Foram comercializados mais de 2.800.000 unidades, quantidade bem acima dos novos e seminovos. Uma questão é o valor, se for um carro popular, e a outra questão é mais as utilidades do carro. Um carro mais completo, é um pouco mais velho, mas tem mais coisa, automático, banco de couro. Para comprar um carro com tanto tempo de uso, o interessado vai precisar tomar alguns cuidados, como explica esse mecânico. O principal, eu acredito que seja freio, parte de suspensão, se foram feitas as manutenções preventivas, todas certinho, né? Para ter cuidado com correia dentada, troca de óleo. Além de todos esses cuidados, o comprador de um carro usado também precisa ficar atento às condições de financiamento, já que muitos bancos fazem restrições aos veículos com mais de 10 anos de fabricação. À medida que os carros avançam no ano, os bancos diminuem o número de prestações que eles ofertam. Os carros mais velhinhos, eles já oscilam no máximo chegando em 24, que é metade de oferta de financiamento para o carro novo. Com o seu usado na garagem, José agora só pensa em sair dirigindo. Arrumo ele, deixo ele em condições de rodar e bonito, né? E o Instituto Proeza do Recanto das Emas quer entrar para o livro dos recordes, com um desafio inusitado: cobrir o prédio da instituição no Recanto das Emas com mais de 200.000 metros de crochê. E para isso contou com a ajuda de voluntários do país todo. A Kátia Gomes acompanhou parte do processo de confecção do prédio de crochê, que já dura 2 anos, olha só. Do chão ao teto, passando pelas paredes, os móveis ganharam revestimento de crochê. No encosto das cadeiras infantis, animais felizes. Cada pé recebeu um sapatinho. Nesta sala, as carteiras se transformaram em monstros. A outra está repleta de olho grego e frases motivacionais como: se custa sua paz, é caro demais. E pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou fazer um castelo. Toda a decoração da sede do Instituto Proeza está sendo feita por mulheres em situação de vulnerabilidade que são assistidas pelo projeto. Aqui, além de renda, elas encontraram rede de apoio, amigas, né? Então aqui elas encontraram realmente uma casa que as acolhe, que as abraça, onde elas encontraram um outro mundo, que não é só o mundo do crochê, é o mundo da amizade, é o mundo do acolhimento, é o mundo da solidariedade. É um mundo que ela olha para o lado e tem uma amiga e sabe: eu posso contar com você. Maria do Socorro conheceu o Instituto Proeza há 2 anos. Na época, ela tinha acabado de perder o emprego. Entrou em depressão e conseguiu superar a doença com o crochê. Aqui é um local de muito acolhedor, principalmente para as pessoas que têm problemas assim. E é onde a gente encontra até a autoestima também das pessoas. O medicamento contra a depressão da Lucy também foi a agulha e as linhas. Eu tomava remédio, graças a Deus hoje não tomo nada. E foi através daqui, que eu venho pra cá, me distraio, faço o meu crochê. Isso sem contar com as amizades, conversar com as pessoas. As crocheteiras recebem remuneração por cada peça que confeccionam. A renda tem ajudado nas despesas de casa. Ao todo, 108 mulheres são assistidas pelo projeto. Esse pagamento é feito de maneira semanal, porque nós entendemos que a mulher, que a mãe, que a dona de casa, ela precisa daquele dinheiro para a feira, ela precisa daquele dinheiro para fazer a sua semana ali, né, para pagar aquelas despesas domésticas cotidianas. E certamente nós alcançamos isso com esse projeto. O Instituto oferece diversos cursos de panificação, costura, bordado, crochê e até pré-vestibular para os moradores do Recanto das Emas. Esta daqui é uma das salas de aula e já está praticamente pronta. Agora, as crocheteiras estão com um objetivo audacioso de revestirem de crochê todo o prédio de 5 andares do Instituto até 12 de setembro, que é o Dia Mundial do Crochê. A gente acredita que existe vida nas cidades aqui do DF, né? Então, nós temos lugares maravilhosos para visitar. Eu falei assim, por que não fazer um lugar onde as pessoas possam vir aqui no Recanto das Emas,
comprar uma blusa de crochê, comprar uma bolsa de crochê, visitar um espaço inspirador, né? E além disso tudo, né, a gente conseguir falar de arte para essa comunidade, falar de cultura para essa comunidade, porque a gente fala que a gente precisa da arte para viver, né? E elas querem ir mais longe. Estão sonhando em entrar no livro dos recordes. Nós queremos entrar no Guinness com uma estrutura de crochê, é a maior estrutura de crochê coberta que alguém já fez. Como nós conseguimos mensurar quanto de linha a gente gastou, né, a gente quer colocar aqui o Recanto das Emas no mapa do DF, no mapa do Brasil e quem sabe, né, no mapa do mundo. As crocheteiras ainda têm muito trabalho pela frente. Estão correndo contra o tempo para que não só o prédio decorado fique conhecido por todo mundo, mas principalmente o trabalho social com mulheres carentes. Que lindo, né? E hoje é o dia em que finalmente essa obra-prima do crochê está concluída e vai ser entregue. A Kátia Gomes está lá no Recanto das Emas e conta detalhes pra gente. E aí, Kátia, como que tá esse prédio todo coberto de crochê? Oi, Vitória. Olha, as meninas ainda estão correndo contra o tempo. A inauguração está marcada para logo mais, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Já está quase tudo pronto, mas ainda faltam alguns detalhes. Eu vou mostrar aqui como é que ficou a fachada. Olha, o prédio tem 5 andares, ficou muito, muito, muito lindo. A gente está até aqui, né, curiosa, todo mundo curioso, querendo ver o prédio inteiro, mas é só 4 da tarde que vai ser inaugurado, então a gente não pode mostrar tudo. Mas vamos dar um spoiler aqui rapidinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui é a porta do Instituto Proeza, essa é a entrada. Aqui eles fizeram questão de colocar um arco-íris, uma coisa bem alegre, uma floresta. Aqui na recepção o chão é repleto de bandeirinhas, mas a gente por enquanto vai poder mostrar só isso aqui. Claro, vocês viram na reportagem, né? A reportagem deu detalhes de algumas salas, mas olha, a Kátia que está aqui ao meu lado, que é a responsável, né, por tudo isso, ela disse que está muito mais bonito do que a gente viu na reportagem, né? Vocês capricharam demais, Kátia. Gente, está lindo, está lindo. Eu falo assim que é impossível você chegar aqui dentro, você não dar um sorriso, você não se sentir feliz instantaneamente na mesma hora. E eu falo assim, e a gente conseguiu o feito de encapar um prédio de 5 pavimentos. É a maior área de crochê já coberta no mundo. Dá para ir, ó, gente, nos Estados Unidos com folga 3 vezes e voltar de tanta linha. Então, olha, fiquem de olho que a gente vai estar mostrando tudinho para vocês mais tarde. Não, e olha só que bacana, né? Porque o projeto o Instituto Proeza, como vocês viram na reportagem, ajuda mulheres, né, que estão precisando ali de assistência e agora também vai ser um ponto turístico. Ele é muito instagramável, então a pessoa vai poder vir até aqui, tirar foto, conhecer, claro, um pouquinho mais do projeto também. Gente, conhecer o nosso projeto aqui, porque nós temos cursinho social, nós atendemos crianças, jovens, mulheres. Eu falo assim que o nosso ambiente agora reflete tudo que a gente faz, que é deixar a vida das pessoas mais alegre, mais bonita, mais colorida, ser transformada com as ações do Proeza. Então, olha, venham visitar, venham contribuir, venham ser voluntários, porque isso aqui reflete exatamente o que nós somos e o que a gente quer fazer por essa comunidade. Kátia, conta um pouquinho pra mim aqui da ideia dessa entrada, né? Eu sei que o resto a gente vai guardar, mas a entrada aqui, qual que foi a sua ideia? A entrada aqui, gente, olha, nós temos, né, os ipês aqui de Brasília, né, mostração um pedacinho. Nós temos o céu de arco-íris, esse céu azul de Brasília. E ali dentro a gente tem umas bolinhas como se fossem novelos de linha. A ideia é parecer que os novelos de linha caíram aqui, né, do teto do nosso céu feito mágica, né? E aí brotou, surgiu aqui todos os crochês do Instituto Proeza. Nossa, muito trabalho, né? Foram 2 anos e meio, Kátia, crochetando. 2 anos e meio crochetando, gente, e 2 anos e meio aprendendo, sabe? Aprendendo porque a gente pesquisou em tudo quanto é lugar e a gente falou assim, gente, quem já encapou um prédio de crochê, uma casa de crochê? Então, além de lindo, ele é muito inédito, sabe? É um projeto de artesanato muito inovador, é uma maneira nova da gente mostrar esse trabalho maravilhoso dessas mulheres, né? E também de gerar renda para elas.
Não, isso que é importante, né? Porque as mulheres, elas recebem por cada crochê que elas fazem e isso tem ajudado em casa. Sim, através dos nossos apoiadores e financiadores, nós conseguimos que esse crochê fosse pago. Então, as mulheres que fizeram aqui esse crochê, elas receberam para fazer essa tarefa, isso transformou a vida delas, isso mudou a vida delas de verdade. E eu falo que esse projeto nos deu tantas alegrias, porque nós conhecemos pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas, e a gente pode dizer que nós tivemos as melhores alunas do mundo, as melhores voluntárias da vida. Então, foi um projeto que ele foi assim, cheio de coisas boas e de boas vibrações. E por falar nessas mulheres, eu vou pedir que você me acompanhe. Rodrigo, vem aqui também comigo, porque olha só, as meninas, as crocheteiras, elas ainda estão ali terminando, eu vou mostrar ali para vocês, elas estão terminando os últimos detalhes aqui e elas me contaram que elas passaram a noite em claro aqui, crochetando tudo. Vou conversar aqui. Não, pode falar, pode falar. Ana Maria, é isso mesmo? Isso. Ana Maria, me diz uma coisa, você falou que passou a noite inteira em claro. Como é que foi essa adrenalina aí do dia da estreia? Foi cansativo, mas foi prazeroso, foi maravilhoso. O resultado tá aí, tá lindo, gente, lindo. Você até me falou, né, que seu dedo nem tá mexendo mais. O dedo já tá... Isso. Mas tá valendo a pena? Muito, bastante. Tá valendo a pena, né? É um trabalho muito bonito, né? Foram, como a Kátia disse, foram 2 anos e meio crochetando. Vale muito a pena. Vale, o resultado tá lindo. Venham visitar. Aqui, olha, falar aqui com a Dona Maria das Graças, que também é crocheteira, também está bem orgulhosa aqui do trabalho, Dona Maria. Um trabalho de muito esforço, que exigiu muitas horas de dedicação, mas a senhora está feliz com o resultado? Estou muito feliz, muito. Eu ficava mais horas ainda, se fosse preciso. O tempo que nós ficamos aqui trabalhando foi muito prazeroso. Conhecemos muitas outras crocheteiras, fizemos muitas amizades novas e o trabalho está lindo, lindo, lindo. E para a senhora, além, né, desse trabalho belo, o que o Instituto Proeza representa? Olha, representa uma segurança, ele me deu uma segurança, porque eu, sinceramente, como crocheteira, eu vim descobrir o meu talento maior aqui dentro do Proeza. O Instituto Proeza realmente tem transformado a vida de muitas pessoas. Vitória, por exemplo, tem muitas mulheres que vêm para cá com quadro de depressão e elas acabam curando a depressão dela aqui, não é, Kátia? Então, assim, é um trabalho social magnífico. Agora, lindo também. Lindo. Gente, olha, e crochê ainda tem uma coisa, a gente fala que não é crochê é terapia, né? Então a gente fala que a cabeça também fica no lugar, né? O coração fica em paz, a alma fica leve, né? Porque quem faz crochê, gente, é um trabalho muito bom, ele é muito prazeroso e ele faz muito bem para quem faz e vai fazer bem demais para vocês que vierem aqui visitar. Não, é uma excelente oportunidade. Eu, inclusive, vou aproveitar já. Vou estrear, vou tirar minha foto, já vou postar no Instagram. A Vitória que também gosta, de rede social, também pode vir até aqui conhecer as mulheres. Vem cá, Kátia. As mulheres vão receber todo mundo de braços abertos. E, Kátia, você já pensou, organizou como é que vai funcionar aqui o horário de visitas? Sim. Olha, a partir do dia 15, tá? Nós vamos estar agendando visitas. Pode ir lá no nosso Instagram, que lá tem nossos telefones, é o @Instituto Proeza, tá? E nós vamos pedir uma pequena colaboração para a instituição, para visitar, né? R$15 a meia, R$30 a inteira. Então vocês vão poder vir, passar um dia, tirar fotos, né? E sair daqui muito, muito, muito felizes, porque eu falo que dentro desse prédio é impossível você não encontrar alegria. Então, são muitas salas. Você sabe quantas salas são ao todo? Sim. Olha, nós temos aproximadamente, assim, são 9 ambientes diferentes, né? Fora corredores. E cada um é um tipo de crochê, cada um é uma surpresa, cada um é uma explosão de cor, cada um é uma ideia completamente diferente. Então, quem estiver aqui vai ter essa experiência, tá? Vai ter essa experiência conosco, né? De vivenciar um dia, eu falo, na Crochelândia. Não, maravilha. Parabéns, Kátia, pelo seu trabalho. Realmente um trabalho aí muito duro, suado, como você disse. Vocês usaram tantas linhas que dava para ir e voltar para os Estados Unidos 3 vezes, né? Nossa, muitos quilômetros de linhas.
Então é isso, Vitória. Eu volto com você, já pode agendar sua visita, viu? Esperando aqui, Vitória. Não, e eu vou mesmo. Que lugar lindo, colorido, Kátia, assim, sensacional. E realmente tem que ter esse apoio mesmo, que é uma exposição, né? Você conhece um pouco da história do crochê aí, como a Kátia informou, a história das crocheteiras, né? De todo esse trabalho manual que é sensacional, espetacular. Ali o Rodrigo está mostrando as imagens de como ficou esse prédio, né? Coberto de crochê, uma coisa mais linda. E realmente, eu já quero visitar. Pode deixar aí meu nome na lista, que eu vou sem dúvidas. Kátia, obrigada, viu? E parabeniza aí todas essas mulheres, a Kátia e as outras mulheres que trabalharam nesse projeto tão bacana. Ficou lindo demais. Obrigada, Kátia. Bom, e desde quinta-feira da semana passada, né, o mundo todo virou os olhares para o Reino Unido, desde que a Rainha Elizabeth II faleceu, deixando o legado de um dos reinados mais longos da história. No sábado, aconteceu a cerimônia oficial de proclamação do rei Charles III no Reino Unido. No discurso, Charles prometeu devoção ao trono pelo resto da vida, seguindo o exemplo da mãe. Ao levantar dos trompetes, mais um importante anúncio é feito. Do balcão do Palácio de St. James, com toda a pompa de tempos remotos, Charles é proclamado Rei Charles III. Ele já é rei desde o momento em que a Rainha Elizabeth II faleceu na quinta-feira à tarde, segundo rege a lei de 1701. Mas o cerimonial requer essa coreografia e gritos dos soldados e do público. A proclamação foi confirmada lá dentro pelo chamado Conselho de Adesão, formado por 700 políticos do governo e da oposição, juízes e oficiais que instruem o monarca. Charles III, acompanhado da rainha consorte e do seu herdeiro, o príncipe William, assinou uma série de documentos confirmando seu nome ao trono britânico e anunciando feriado nacional no dia do funeral da rainha. Tudo diante dos mais recentes ex-primeiros ministros. Aliás, foram muitos nos últimos conturbados anos da política daqui. Pela primeira vez, a cerimônia reservada a convidados foi transmitida pela TV. O sinal verde foi dado pelo novo rei. Em mais uma homenagem à mãe, Charles disse que vai seguir seu exemplo e manter o governo constitucional e a paz. Mais salvas de canhões de vários regimentos da realeza. A proclamação ainda é lida em outros locais do país, incluindo o coração financeiro de Londres, onde neste prédio, no século XVI, o então Império negociava compra e venda de mercadorias. Perucas, chapéus com penas e plumas são servidores públicos que atuam neste teatro de séculos de história. Na longa lista de protocolos para ascensão ao trono, Charles III já foi proclamado rei, recebeu o juramento de lealdade dos parlamentares neste sábado. Agora falta a coroação, a maior cerimônia religiosa para ele, que também é o chefe da Igreja Anglicana, só deve acontecer nos próximos meses. A coroação de Elizabeth II foi espetacular. A primeira televisionada ainda em preto e branco em 1953. Mas antes de ter a coroa sobre a cabeça, Charles III precisa ainda apertar a mão de muita gente. Líderes religiosos, políticos do governo e da oposição. Foi o dia mais movimentado na porta do Palácio de Buckingham. Quem estava por ali conseguiu ver o monarca passar de carro e os súditos do gargarejo foram presenteados com mais esse rápido encontro. Dia de cumprimentar o rei e se despedir da rainha. Em 70 anos de reinado, Elizabeth II ditou moda, com conjuntos monocromáticos, chapéus e sapatos de couro preto. O guarda-roupa real escolhido cuidadosamente inspirou gerações e também ajudou a manter a monarca em segurança. – 70 anos de reinado e a cada aparição pública, todos os olhos nela. A Rainha Elizabeth II parecia se divertir com a moda. Sempre surpreendia os súditos e a imprensa. Ela escolhia muito bem. Ela sabia se vestir para o papel que ela protagonizou.
Dona Vilma é fã de carteirinha da rainha. Há anos escolhe o guarda-roupa inspirado nos looks da realeza. Na montagem, feita pela neta, aparece ao lado da monarca na festa de aniversário de 96 anos. Eu me inspirei nela. Então, aí tudo dizia ela. Eu me arrumava para sair, eu ia na missa, aí ela era em Elizabeth, está aí. Uma das marcas de Elizabeth II durante o seu reinado foram os chapéus. Por lá, eles são usados em cerimônias ligadas à nobreza. Por aqui, foram adaptados ao clima tropical, especialmente em festas de casamento no campo, na praia, em corridas de cavalo no Jockey Club e eventos temáticos. O de Aulas tem uma coleção de chapéus no ateliê dele, na zona oeste da capital paulista. São mais de 1000, feitos desde que a mãe começou a produzir e a comprar no exterior há mais de 40 anos. O chapéu na Inglaterra, colocado pela rainha ao longo desses anos todos, virou símbolo de sofisticação e de poder. Na juventude, a rainha tinha um estilo de se vestir mais descontraído. Em 1968, durante uma visita ao Brasil, apareceu com um vestido amarelo canário, luvas e joias de diamantes. As cores vibrantes eram a sua marca. A gente conseguia ver onde a rainha estava. E claro que para a equipe de segurança da rainha era muito bom ver que ela estava cor que destacava essa personagem entre a multidão. Para os especialistas, a rainha continuará como um ícone da moda. Se tudo se arrumar bem bonito, todo mundo fica rainha. Acho que eu sou rainha também da minha casa, né? É isso aí, lindo demais, né? Bom, de volta ao noticiário local, a Polícia Civil procura uma mulher suspeita de raptar um bebê de 7 meses. A sequestradora seria uma amiga da mãe da criança que mora no mesmo lote da família em Santa Maria. O Michael Leão tem mais informações sobre esse caso. Michael, boa tarde mais uma vez. A criança está desaparecida desde sexta-feira, é isso? Exatamente, Vitória. Boa tarde novamente para você, para quem está chegando agora na SBT Brasília, primeira edição, desde sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã. E a sequestradora seria uma amiga da mãe que mora de favor na mesma casa em que elas vivem, ali em Santa Maria. Essa mulher, que inclusive a gente tem umas imagens do circuito de segurança, que foi do último local em que ela foi vista com essa criança, essa loja de aparelhos celulares fica ali no Novo Gama. Essa mulher diz para a mãe que estava com o celular com um problema, que olha, eu tô tendo um caso com um rapaz de uma loja de aparelho celular e ele conserta de graça pra gente. E teria levado esse aparelho lá, só que na hora de buscar esse aparelho, no meio desse conserto, ela virou para a mãe da criança que tem 7 meses e falou o seguinte, ó, deixa eu levar ela pra gente ir lá buscar esse aparelho, daqui a pouco a gente volta. Só que, Vitória, ela não voltou mais. Essa mulher saiu com a criança, com carrinho e tudo mais, para essa loja de aparelhos celulares, foi até a loja em que ela realmente disse que iria, só que lá ela não chamava Natália. Lá ela se apresentou como Jéssica, um nome falso, e conversou com o pessoal da loja de aparelhos celulares. A gente vê inclusive nas imagens da câmera de segurança a tranquilidade em que ela fica com a criança, coloca no carrinho, tira, fica com ela no colo e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Ela saiu na sexta-feira por volta de 10 horas da manhã, deu 11, 12, 13, 14, a tarde inteira e nada dessa mulher voltar, atender telefone, nada. A única coisa que a mãe e as pessoas que moram nessa mesma casa em Santa Maria conseguiam perceber era que a Natália, essa mulher que a gente vê nas imagens segurando a criança e indo embora com ela no carrinho, permaneceu online no Facebook até às 8 horas da noite de sexta-feira. De lá para cá, sem mais sinais. A partir da manhã de sábado, a Polícia Civil já entrou no caso e aí começaram as buscas. Começaram a ir nos locais em que essa mulher teria sido vista com essa criança. Primeiro, os policiais estiveram lá na loja de aparelhos celulares, onde descobriram que ela utilizou esse nome falso. E depois foram nas casas de alguns parentes. Ela chegou a ir na casa de um tio e, pasmem, apresentou a criança de 7 meses como filha dela. Só que como esses tios não tinham muito contato com essa mulher, até abrindo aspas para um tio, ela mexia muito com coisa errada, era muito incontrolável, eles não tinham muito contato e por isso chegaram até a acreditar que essa criança poderia mesmo ser dela. Depois os policiais estiveram na casa de uma prima, em que diz que essa prima chegou a estranhar essa criança, mas diz que o neném chegou a aparecer com ela e por isso relevou essa situação. Mas
mas chamou a atenção o nome que estava na camiseta em que ela utilizava, de uma empresa. Esse nome foi repassado para a polícia está checando se essa mulher tem alguma relação com essa empresa, se ela chegou a ir nesta empresa, mas a priori desde sexta-feira sem sinais. A polícia também, Vitória, esteve na casa da mãe dessa mulher, que contou o seguinte, que a Natália realmente chegou a estar grávida, mas há cerca de um mês ela perdeu o neném e que acredita que a filha pode estar em um surto e por isso pegou a filha para se passar por ela, mas que não tem notícias, não tem nenhuma informação a respeito. Então você que está aí assistindo o SBT Brasília, está vendo agora essas imagens do circuito de segurança, essa mulher que carrega, que brinca com a criança, na verdade ela não é mãe e ela não deveria estar andando por aí com essa criança. Então se você tiver qualquer informação, entre em contato com a Polícia Civil pelo 197, com a Polícia Militar pelo 190, porque a mãe está desesperada. Nós estivemos na casa dessa família que fica aqui em Santa Maria, o caso está sendo investigado pela delegacia em que nós estamos aqui, mas a mãe não aguenta ficar em casa, está indo atrás de informações. A mais recente que eles tiveram era que essa mulher foi vista em Lusiânia, região ali do Itapuã. E aí, rapidamente, essa família já correu lá para a região, tem feito buscas. E, segundo as pessoas dessa região, essa mulher teria ido de ônibus do Novo Gama lá para Lusiânia e tem circulado lá na região, inclusive com a mesma roupa que aparece nas imagens. Por isso, a família, inclusive, a polícia também faz buscas nessa região. Então, você aí do entorno ou de qualquer outra região que viu essa mulher com essa nenenzinha que a gente vê, a Gabriele, de 7 meses, tem qualquer informação, entre em contato com a Polícia Civil pelo 197. A polícia está atrás tanto da mulher e principalmente da criança, né, Vicky? Para saber o estado de saúde, se ela está bem. A gente está falando de uma criança de 7 meses que ainda amamenta. Como é que essa criança tem se alimentado de sexta-feira para cá? A família, claro, está desorientada. Não, Maico, a nossa diretora acabou de falar aqui no meu ouvido que a delegada Cláudia Alcântara acabou de informar que a bebê foi encontrada lá no Jardim Gá. Então, né, você deu aí todas as informações, essa bebê de 7 meses foi raptada aí na última sexta-feira, então acabou de ser encontrada, é o que a delegada informou a nossa produção neste momento. Então, ainda bem, né, essa criança está bem e daqui a pouquinho já deve voltar para os braços da mãe. Obrigada, Maico, pelas informações. Bom, eu tenho que chamar um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. O dia já está ensolarado, temperatura em 31 graus, olha só que calorão. Umidade relativa do ar em 18%. O SBT Brasília volta já, não sai daí. Uma tragédia em um bar de Ceilândia. O marido foi morto a facadas ao tentar defender a mulher e a sobrinha dela, que estavam sendo importunadas por 3 homens. A Vanessa Vitória atualiza pra gente agora esse caso. Vanessa, o trio também esfaqueou a esposa do homem, né? Qual o estado de saúde dessa mulher? Oi, Vicky, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Infelizmente, esfaqueou sim. Inclusive, essa facada, Vicky, que ela levou, essa mulher aí de 42 anos, foi até mesmo antes da morte do marido. O que aconteceu? Ela, uma sobrinha e o marido estavam em um bar em Ceilândia, ali na noite, madrugada de sábado, curtindo, né, vivendo a vida tranquilamente, tendo um momentinho de lazer, quando esses 3 homens decidiram que queriam dançar, tanto com a mulher quanto com a sobrinha. E aí eles foram informados que a mulher estava acompanhada e essa facada que ela levou foi justamente quando o marido dela, que já tinha conseguido afastar esse trio, se levantou para usar o banheiro, porque eles voltaram depois de tentar dançar com elas, mesmo sabendo que elas estavam acompanhadas. Quando esse homem foi ao banheiro, de 46 anos, eles decidiram ir de novo importuná-las. E foi aí que ela levou uma facada e ela também levou um murro na boca do estômago, Vicky. Isso porque ela estava com o marido e a sobrinha e não quis dançar com eles. Imagina só. E aí, quando o marido dela retornou do banheiro, ele viu aquela situação, imagina, deve ter ficado desesperado, né? A mulher tinha levado uma facada e decidiu ir atrás dos 3 homens desse trio. E aí foi pego, esfaqueado e morto, Vicky. Esses 3 fugiram do local, mas foram localizados pela Polícia Militar rapidamente. Pouco tempo depois, dentro do carro ainda estavam as 2 facas, completamente sujas de sangue. Inclusive, esse homem vai ser enterrado
lá no Piauí. Então a mulher chegou a ser socorrida, chegou a ser levada para o hospital de Ceilândia, né, por causa da facada, também do soco que levou, mas graças a Deus o estado de saúde dela é bom, mas agora segue viúva porque o marido dela tentou defendê-la de criminosos que não entendem que uma mulher diz não e ainda estava acompanhada e conseguiram insistir até terminar matando o homem de 46 anos por uma bobagem. A gente sempre fala aqui, né, Vicky, que não existe motivo nenhum para um crime. Não existe. Esses homens já estavam em alerta também pela própria dona do bar. Ela também falou, pediu para que eles parassem e eles insistiram e agora essa mulher de 42 anos está aí viúva por causa disso. Eu até fico pensando, é difícil a gente entrar numa história dessa sem saber o que realmente aconteceu ali, mas eu fico pensando, meu Deus, por que eles não foram embora logo que eles tentaram dançar, sabe? Eu fico tentando pensar o que poderia ser feito para eu não estar agora dando essa notícia. Será que eles poderiam ali, quando eles tentaram dançar com elas, se levantado desse bar e ido embora, não ter insistido em seguir a noite ali, né? Ele ido ao banheiro e eles insistirem, enfim, nada justifica. E eu imagino também, Vicky, que eles não acreditavam que terminaria dessa forma. Senão, se eles tivessem visto alguma possibilidade de terminar em morte, com certeza teriam ido embora para casa, teriam deixado ali aquele momento de distração. Realmente, eu acredito que eles não sabiam que o perigo era bem maior do que apenas aquela importunação toda. Então, por isso, acabaram continuando no bar, mesmo depois da incitativa em dançar com eles e mesmo depois de saber que elas estavam sim acompanhadas e mesmo que não estivessem, tinham dito não, o que não foi respeitado. Infelizmente, eles foram, né, até adiante, mataram o homem e a polícia colocou a mão neles e eles foram presos nessa investigação com a 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia Centro. Infelizmente, a notícia é essa, Vicky. Ela está bem, mas viúva, marido morto, enterro lá no Piauí, porque não quiseram aí ceder à importunação de 3 homens sem noção, que estavam com faca e terminaram. Com toda essa história, né, que você trouxe pra gente, a gente percebe que esses homens não estavam nesse local para se divertir, para curtir, bater papo com os amigos, né, tomar uma cervejinha, não. Eles estavam com faca, estavam armados, então já estavam com o intuito, provavelmente, de criar uma confusão, mas chegaram ao ponto de matar um homem por não aceitar ouvir um não da esposa dele, né, que provavelmente falou, olha, eu tô acompanhada, tô com meu marido, essa é minha sobrinha, ela não quer nada com vocês. Então, por um não, um homem acabou assassinado, uma mulher, né, esfaqueada e agora viúva. Infelizmente, VV, mas que bom que esses criminosos estão atrás das grades. Obrigada pelas informações. E um homem de 29 anos morreu após ser esfaqueado no coração pelo próprio vizinho. O crime ocorreu na QNL 7 de Taguatinga, na madrugada de domingo. A vítima, identificada como Lucas Rodrigues Silva, tinha 29 anos e chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Vamos falar novamente com a Kátia Gomes agora sobre esse caso. Kátia, boa tarde mais uma vez. Esse homem foi preso em flagrante. O vizinho disse à polícia que havia discutido com o Lucas por causa do volume do som na casa dele, é isso? Oi, Vitória, exatamente isso, né? Um crime aí, por motivo banal, acabou tirando a vida de um jovem de 29 anos, né? Um personal trainer, um professor de crossfit que era querido por todos os amigos. Hoje cedo, nós acompanhamos o velório e também o enterro do Lucas Rodrigues Silva, de 29 anos, e estava todo mundo muito comovido com essa história. Segundo a polícia, esse crime foi na madrugada de domingo, por volta de 1h da manhã. Em depoimento, o autor da facada, que se chama Jaider de Santana Amaral, de 47 anos, disse que o Lucas tinha mudado ali para a região em março desse ano. E desde que ele mudou, ele costumava ouvir som alto até as 4h da madrugada e isso atrapalhava muito ele. Ele já estava bastante incomodado com essa situação. E na versão do autor da facada, ele teria saído ali no portão para jogar o lixo fora e encontrou
o Lucas acompanhado de um cunhado. Eles estariam ali armados com um pedaço de ferro e também um pedaço de madeira. Ele afirma que os dois teriam partido para cima dele, que ele teria sido agredido e acabou esfaqueando o Lucas para se defender. Ele até afirmou que saiu com uma faca, um facão, para poder discutir com os dois, A polícia, claro, está investigando essa versão do crime. Existe também a versão da namorada do Lucas. Ela disse que estava chegando em casa com ele, com o namorado, quando eles viram o vizinho no portão com uma faca. O Lucas até teria perguntado o que estava acontecendo e nesse momento o Jaider teria efetuado aí essa facada bem no coração da vítima, que acabou morrendo no hospital. É uma história aí, ainda está, tem duas versões, a polícia tem que descobrir exatamente o que aconteceu, o que motivou esse crime, mas, segundo o próprio autor da facada, ele já estaria incomodado com o Lucas por causa do som alto. Lá no cemitério, durante o velório, todos estavam indignados e revoltados, porque por mais que o Lucas escutasse música alta dentro de casa, nada justifica o vizinho ter tirado a vida dele dessa forma, Todo mundo falou que foi um crime por motivo banal. O Lucas deixou um filho que tem aproximadamente 3, 4 anos de idade, segundo os próprios amigos dele ali. Ele tinha uma namorada, a mãe da criança é outra mulher, ou seja, deixou aí duas mulheres aí desoladas com essa morte, a família também estava muito abalada. Eu conversei com duas amigas, inclusive alunas dele da academia, vamos ouvir essa entrevista. Todos os dias que eu ia para a academia, que eu sou da academia também, e encontrava com ele dando aula lá, como personal. E atencioso, sempre atencioso com a gente, uma boa pessoa, um ótimo rapaz. Amigos das minhas filhas, ele já foi personal das minhas filhas. E é isso, eu tô chocada, com a violência. E que nos ensinou muito, todos que estão aqui, é só agradecer por tudo que ele fez por nós. Um pai admirável, totalmente dedicado para o filho dele, sabe, de um relacionamento limpo. A gente está assim, surpreendido com tamanha atrocidade, não vou dizer uma tragédia, é inacreditável para nós. A gente não vai esquecer dele, jamais. Kátia, eu agradeço as informações, a gente vai ter que dar uma pausa rapidinho, Eu sei que você teria mais informações para passar para a gente, mas a gente vai ter que encerrar neste momento a nossa conversa aqui, porque nós vamos precisar voltar ao caso do bebê de 7 meses que foi sequestrado por uma amiga, da mãe dele. A gente mostrava agora há pouco que a Polícia Civil estava com as equipes em diligências procurando a suspeita quando chegou a notícia de que essa mulher foi presa no Jardim Gá. Vamos acionar então o Michael Leão, que está lá na 33ª Delegacia. Michael, é com você, uma movimentação intensa por aí, Exatamente, Vitória. Acabo de chegar aqui na delegacia. A suspeita justamente de estar com essa criança. A gente está vendo agora a movimentação. A mãe da criança aqui, vamos conversar com ela aqui. Tá aliviada agora, mãe? Jesus, tô bem, gente. Agora? Meu coração desapertou. Agora pronto, minha filha tá viva. Eu agradeço por tudo, jornalista, agradeço por tudo, por ter me ajudado, por ter divulgado, o desaparecimento da minha filha. Agora minha filha tá aqui no braço da minha amiga, da Luana Lira, que me ajudou tanto, eu agradeço tanto a ela. A Luana foi um ser anjo aí. Foi, um ano, 3 dias sem minha filha. Agora acabou esse sofrimento, agora eu tô aqui com minha filha, ela vai ser ouvida, elas vão pagar por tudo que fez, Agora tô no braço de Deus aqui, firme e forte. Quando voltar pra casa, o que você quer fazer? Vai ser cuidada, vai tomar um banho, vai tirar essa roupa suja, vou banhar ela. Eu cuido dela, eu sou mãe, eu sofri, sou mãe e pai ao mesmo tempo, entendeu? Eu sofri muito, porque eu sei o que eu passei na minha vida, agora esse sufoco já acabou agora. Durante esse fim de semana, todas as informações, vocês indo atrás, checar tudo? Sim, chequei tudo. E ela foi encontrada numa casa de um Jardim Gá? Que era o local em que ela estava? Ela falou que ia buscar um celular no Jardim Gá
E de lá ela sumiu e não deu mais notícia. Falou que ia voltar rapidão e não voltou. Quando eu fui lá, meu celular tava lá. E ela sempre fazia isso, de levar sua bebezinha? Você tinha confiança nela antes? Entregava ela? Eu tinha confiança nela, né? Agora eu não tenho mais, agora eu sei quem é a pessoa, né? Agora eu vou pensar agora na minha filha que tá bem. E Camila, como é que era o local lá hoje onde a criança foi encontrada? Onde que ela estava? Era uma casa? Porque vocês falaram que chegaram aí em Bocas de Fumo procurando. Agora eu não sei, porque ela tava na casa dessas meninas aí, né? Desconhecida, né? Acoitando ela, né? Tava protegendo ela, não queria devolver minha filha, já ia fugir para outro canto, graças a Deus, esses policiais aqui. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito eles aqui, bom trabalho para eles, entendeu? Sargento Edgar foi quem comandou aqui, explicou. Vamos liberar aqui para a mãe entrar lá. Pode entrar, mãe. Obrigado, Camila, pela participação. O Sargento Edgar, da 2ª Companhia ali do Jardim Ingá, quem está à frente dessa operação e vai explicar aqui para a gente, né, o sargento da 2ª Companhia lá do Jardim Ingá. Sargento, em que lugar que essa criança estava com vocês? O Sargento Edgar, da 2ª Companhia ali do Jardim Ingá, quem está à frente dessa operação e vai explicar aqui para a gente, né, o sargento da 2ª Companhia lá do Jardim Ingá. Sargento, em que lugar que essa criança estava que vocês encontraram? Nós recebemos uma informação que essa criança havia sido sequestrada e estaria dentro de uma residência no Parque Nova Iguaçu, no Jardim do Ingá. Nós deslocamos até o local e fizemos um cerco próximo ao endereço do imóvel. Ao passar na frente do imóvel, o imóvel estava fechado. Acho que provavelmente uma delas verificou a presença da viatura no local e tentaram se evadir pela porta dos fundos. No que elas saíram, nós fizemos a volta pela residência, onde no túnel do Parque Cruzeiro do Sul, elas já estavam deslocando com essa criança. A gente conseguiu localizar e abordar as mesmas com a criança já debaixo dentro do túnel. Agora, sargento, além da Natália, que a gente está acompanhando aqui, tem outras 2 pessoas que chegaram sendo trazidas aqui. Tem 2 moças que estão com ela, segundo elas, a princípio, elas só prestaram o apoio para a moça, para essa moça que chegou com a criança. A moça não sabia explicar, informou para elas que a criança era da irmã dela, mas não deu explicação. Elas deram assistência e, segundo elas, não ficou com essa moça em casa. Sargento, ela chegou a explicar o porquê que ela saiu com essa criança? Não chegou a explicar não, ela falou que ia... Nenhuma. Não. Agora, sargento, a princípio pela ocorrência, como é que fica a situação dessa suspeita principal e das outras? Aí fica a cargo da delegada de plantão, já entrega, fica a cargo da delegada de plantão, que vai fazer a interpretação do caso. A gente está vendo aqui, ó, novamente, obrigado, sargento, pela participação. A criança ali, a bebezinha, viu? A gente está acompanhando, saindo ali agora no colo da amiga da Luane, que acompanhou a mãe justamente nessas buscas, que desde sexta-feira, Vitória, às 10 horas da manhã, saiu para ir nessa loja aparelho celular e levou a criança embora e agora está aí de volta nos braços da família, respirando aliviada agora depois desse fim de semana de desespero, checando todas as informações. Nossos parabéns aqui para a Polícia Militar, para todo mundo que se empenhou nisso, a 2ª Companhia lá do Jardim Ingá, que acompanhou essa família. O bebê segue agora, gente, para o IML, para fazer o exame de corpo dele, também para o hospital, para fazer uma checagem. Pensa na situação dessa criança, como a gente está falando, Vitória, desde sexta-feira, sem se alimentar direito, não sabe o que aconteceu com essa criança. A gente acompanhou aqui a chegada e agora eles saem com destino para fazer esses exames necessários e as 3 foram trazidas aqui para a delegacia. Uma delas é aquela mulher que aparece nas imagens, a Natália, ela já está aqui, e outras 2 que estavam nessa mesma casa em que a criança foi encontrada também foram apresentadas aqui na delegacia para serem autuadas. A delegada vai ouvir agora para entender qual que é o papel de cada uma dela, se tem a participação, se só abrigou essa mulher no meio dessa fuga sem saber que essa criança não era dela, porque como o próprio sargento diz, ao chegar na residência ela não contou o que tinha feito com essa criança, disse que era da filha, na verdade o sargento disse que era uma irmã dela, da irmã dela, então assim, toda essa situação ainda vai ser averiguada aqui na 33ª DP, mas o que a gente sabe agora é que felizmente esse pesadelo chegou ao fim, a nenenzinha de 7 meses já está nos braços da mãe e agora, depois de toda essa parte burocrática necessária, vai para casa respirar aliviado e a gente vai ver o que acontece com a Natália e com essas outras 2 mulheres que foram trazidas aqui pelos policiais militares lá de Goiás, aqui para a 33ª DP. Vitória. Que alívio, hein, Michael? Nossa, a gente vê, né, no rosto da mãe a sensação mesmo, né, que ela conseguiu agora
respirar com a filha nos braços. Como o policial falou, você chegou a comentar, né, que eles fizeram buscas até em boca de fumo. Então imagina o desespero dessa mãe de não saber onde essa criança estava desde sexta-feira sumida. Como a mãe comentou, tinha confiança nessa amiga que morava no mesmo terreno. Então a amiga levava às vezes a criança para passear, uma criança de só 7 meses, e aí, de repente, né, a criança com essa amiga, ela achava que era amiga dela, desaparecer. Mas então a delegada está aí com essa mulher, outras pessoas que abrigaram essa mulher acreditando, talvez, né, sim ou não, a polícia que vai dizer se tratava, né, de filha dela, como ela comentava, né, que essa criança seria filha dela, e algumas pessoas acabaram acreditando. Então, todo esse desenrolar, agora a delegada vai ouvir essas pessoas e aí responsabilizar essa mulher por esse sequestro dessa bebezinha de apenas 7 meses. Que bom que esse caso terminou bem, a criança está bem, agora vai fazer todos os exames, esse check-up no hospital. Que alívio, hein, Michael? Obrigada, viu, pelas informações e por toda essa correria aí na delegacia. Pode complementar, por favor. Exatamente, Vitória. A gente viu aí o desenrolar dessa história que já vinha prolongando esse sofrimento da mãe desde sexta-feira. Agora chega um alívio para essa família que não sabia o que podia estar acontecendo com essa criança. Elas realmente achavam que essa mulher era uma amiga, que convivia na mesma casa. Eles dormiam embaixo do mesmo teto. Essa Natália morava de favor também nessa mesma casa e acabou criando aquele vínculo, uma relação de amizade e que teoricamente ajudava na criação ali dessa bebê, no convívio. Por isso gerou essa confiança. E aí na sexta-feira ela acreditou que seria como um dia normal, que ela, por exemplo, iria nessa loja de celular e depois voltaria. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu esse pesadelo se arrastando durante o fim de semana e, claro, a mãe não ficou à espera de, por exemplo, uma notícia de uma situação se resolver. Eles foram atrás de todas as pistas e chegaram lá no Jardim Ingá e conseguiram localizar. A gente percebe agora a movimentação, as 3 ainda estão sentadas ali ao lado do soldado. A delegada vai tomar providência dessa situação, elas vão ser agora indiciadas, cada uma ali na sua situação. A gente sabe que o personagem principal dessa história, Vitória, é realmente a Natália, que saiu da casa com a neném, mas a polícia vai saber agora qual que é o papel dessas outras 2 mulheres também. A gente segue acompanhando. A seca chegou com força esse ano, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois quanto maior a seca, maiores são os riscos de incêndios em matas e florestas. O que muita gente ainda não sabe é que o simples ato de riscar um fósforo para queimar lixo ou jogar uma bituca de cigarro é uma das principais ameaças à flora e à fauna. Na seca, qualquer fagulha é suficiente para começar um incêndio e a natureza é a maior vítima. Mas a saúde das pessoas e a sua própria também são prejudicadas. Provocar queimadas é crime, sujeito a multa e prisão. Caso você veja alguém praticando esse ato prejudicial ao nosso meio ambiente e a todos nós, ligue para 193 e denuncie. A natureza agradece. Governo do Distrito Federal. Tchau, gente!